a reunião antes de iniciar. Bom, então, como a Isis já falou, né, meu nome é Roberto Júnior e eu sou estudante do quarto ano de veterinária na UEM. Queria agradecer a presença de todos vocês, né, primeiramente. E hoje, né, a apresentação que eu vou fazer para vocês vai ser sobre biodiversidade e consumo consciente. Sofia, eu acho que não está em tela cheia os slides. Ainda não está, Sofia. Acho que vai ter que compartilhar a tela inteira. Aí, agora foi. Bom, então, a apresentação que eu vou fazer para vocês hoje, né, para dar continuidade no nosso bloco no nosso módulo, né, de palestras relacionadas à ecologia, vai ser sobre biodiversidade e consumo consciente, na qual eu resolvi focar um pouco mais aqui na questão do consumo de alimentos, né, e como eles são produzidos, né, a cadeia produtiva de forma geral, quais são os impactos que ela tem no meio ambiente, o que a gente pode fazer para minimizar eles ao longo prazo também. E então eu vou acabar focando um pouco mais nessa parte, até por a gente estar se tratando de um contexto aqui de medicina veterinária, ciências agrárias também, é um debate que a gente precisa trazer para dentro da nossa realidade. Então, pode passar, Sofia. Bom, para iniciar, né, o que seria biodiversidade ou diversidade biológica, que é a mesma coisa, né? Esse conceito, né, ele está definido no artigo 2 da Convenção sobre Diversidade Biológica, que é um documento internacional criado pela ONU lá em 92. Aqui eu coloquei um print para vocês verem ali no canto superior direito da versão nacional dele, feita pelo Ministério do Meio Ambiente, e ela seria definida, então, pela variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro espécies, entre espécies e de ecossistema. De forma geral, né, resumindo tudo isso, são todas as espécies de seres vivos que a gente encontra no nosso planeta. Estima-se que existam entre 10 e 50 milhões de espécies ao todo, só que atualmente os cientistas conseguiram classificar até agora apenas 1,5 milhão delas, mais ou menos, então ainda tem muitas para a gente descobrir, e muitas possivelmente a gente nem vai chegar a descobrir, como a gente vai ver. E o nosso país, o Brasil, né, ele possui a maior biodiversidade do mundo, é o país que tem a maior quantidade de espécies, aproximadamente 20% delas estão aqui, então isso é muito legal, é um motivo de orgulho para a gente, é uma diversidade muito grande de espécies com que a gente pode se deparar, e é muito importante que a gente tenha noção que a gente, como ser humano, faz parte de tudo isso também, dessa biodiversidade, e que tudo que a gente fizer, né, as nossas atitudes vão impactar diretamente nisso também. Pode passar. Bom, atualmente, infelizmente, a gente vem vivendo aí um processo de extinção em massa de espécies, considerado o sexto até então. O último que teve, o quinto, foi a da extinção dos dinossauros. E apesar da extinção ser uma coisa natural, né, que acontece de tempos em tempos, ela está acontecendo hoje de uma forma muito mais acelerada do que o normal, do que o previsto, uma taxa de até 10 mil vezes maior do que o habitual. E se a gente continuar no ritmo que a gente está, né, o mundo já perdeu 60% dos animais em 40 anos só, é muito pouco tempo, e se a gente continuar no mesmo ritmo que a gente está hoje, a gente pode perder pelo menos metade dos que ainda restam nos próximos 30. Então isso é muito problemático, é muito preocupante, porque a gente sabe que é a biodiversidade do nosso planeta que mantém o equilíbrio de tudo, né, mantém o mundo como ele é hoje, como a gente conhece hoje. Então, isso é muito preocupante. Pode passar. Bom, isso, né, está acontecendo por diversos motivos, né? A gente vai conversar à frente sobre algumas das principais ameaças à biodiversidade, mas uma coisa que é muito decisiva nesse processo, né, do ser humano ter chego ao ponto de ter se considerado tão superior às outras, é o conceito de especismo, né? Que ele trata justamente disso,
do fato de seres humanos se considerarem superiores a outras espécies e se achar no direito, né, de fazer o que bem entender das demais. E ele se colocou num topo de uma pirâmide sem reconhecer o potencial e a importância das outras espécies para a nossa vida também, né? A gente deveria viver um modelo eco, como está ali em cima, onde todo mundo tem o mesmo, as mesmas prioridades, né, e o mesmo respeito merecido, só que, infelizmente, a gente está vivendo, na verdade, num ego, né, onde a gente colocou o ser humano no topo de tudo, mais especificamente o homem, né, acima até mesmo da mulher e outros gêneros, enfim. E além dessa hierarquia que a gente criou entre os seres, colocando os seres humanos acima de tudo, a gente também criou uma hierarquia entre as outras espécies mesmo, né? A gente atribuiu valores diferentes a cada espécie dessa, com base na utilidade que elas têm para a gente, seja animais de companhia, de produção e tudo mais. E a gente observa aí uma desvinculação muito grande, né, nossa com eles, em muitos aspectos. A gente perdeu essa conexão, esse senso de pertencimento de tudo isso, né, infelizmente, e isso é muito triste e preocupante, a gente vai conversar mais à frente, mas só para você, para exemplificar, né, o quão versátil e diferente os diferentes fins para animais. A gente está na veterinária, por exemplo, né, que é um curso extremamente versátil, que trata de animais numa diversidade de situações. A gente, no mesmo curso, aprende a cuidar e lidar com animais que a gente vai cuidar o máximo possível ali como membro da família, como pet, animais de companhia, como cães e gatos, mas a gente também tem que lidar com outras coisas, né, a normalizar outros manejos que deveriam ser muito terríveis, né, como, por exemplo, galinhas poedeiras que ficam em 20 centímetros quadrados, né, dentro de gaiolas, e que é permitido se fazer um manejo de deixar elas no mínimo 10 dias sem comer para promover uma muda forçada dessas penas para melhorar a qualidade dos ovos. Então, isso é uma coisa bem problemática, né, que está mudando com o tempo, mas é só para exemplificar, para a gente se questionar o quão gritante é essa diferença, né, dentro de um mesmo curso também e na sociedade de forma geral. Pode passar. Bom, não tem como a gente falar, né, de perda de biodiversidade se a gente não entrar na saúde pública também, porque a gente sabe que um dos principais motivos pela biodiversidade estar sendo extinta e ameaçada como ela está hoje seria por causa da perda do habitat natural deles, né? Esses animais eles estão sendo obrigados a viverem em áreas cada vez menores por causa da expansão das cidades, da agropecuária, de todas as nossas atividades. E aí, nesse contexto onde você tem uma área muito limitada e obriga essas espécies de conviverem entre si, e espécies que normalmente não eram para conviver, né, elas ficam mais próximas umas das outras, mais próximas do ser humano também, inclusive. Isso é muito problemático porque, né, isso aumenta o risco tanto de acidentes quanto de surgimento de doenças, né, que são as zoonoses. E o próprio fato da gente estar aqui hoje, né, por uma chamada de vídeo, aconteceu por causa disso. A própria Covid, né, a pandemia que a gente vive hoje, é considerada uma doença que surgiu desse mesmo modelo. Então, isso, para vocês verem o poder que isso tem, né? Então, a gente precisa levar mais a sério e manter isso em pauta, essa discussão, porque ao longo da história humana, diversas doenças já surgiram, né? Resultados do nosso manejo com animais, como, por exemplo, doença da vaca louca, gripe suína, gripe aviária, ebola, e dentre diversos fatores que aumentam o risco disso acontecer, né, como eu já comentei, né, a intensificação da agricultura, demanda crescente por proteína animal, né, os modelos da agropecuária, que são alguns dos principais fatores dessa perda de área natural, por a gente estar falando de viver em um mundo extremamente industrializado e urbanizado hoje em dia, onde a gente viaja facilmente de um lado para o outro no mundo todo, essa disseminação se torna ainda mais favorável, né, para essas doenças. Com as mudanças climáticas também, né, que propiciam um clima aí muito mais favorável para o desenvolvimento dos patógenos, a própria exploração da vida selvagem, né, desde a domesticação de animais silvestres, ou, enfim, tudo isso, né, que promove o nosso contato mais próximo com os animais, vai contribuir para o surgimento dessas doenças. E na veterinária, quando a gente fala da veterinária, né, outra coisa, na verdade, que se intensificou ainda mais no período da pandemia e é uma preocupação mais crescente ainda é a questão da resistência, da resistência antimicrobiana, né, porque
a gente sabe que isso sempre foi um problema, né, crescente, sobre estarem surgindo micro-organismos mais resistentes a antibióticos, né, doenças que antigamente, infecções que antigamente eram tratadas com determinados fármacos, hoje em dia não conseguem mais serem empregados, né, no tratamento disso, e isso é muito preocupante. Quando a gente fala da veterinária em si, onde a gente utiliza antibióticos também, né, na produção animal, principalmente, né, os animais não crescem apenas por manejo, melhoramento genético ou nutrição, a gente também emprega antibióticos como promotores de crescimento, então, e também para tratamento dos animais, né, ou para profilaxia, que seria a prevenção para evitar que eles se contaminem, porque na produção a gente mantém diversos animais muito juntos, né, e ambientes próximos, muito propícios para essa disseminação, então isso é uma preocupação no veterinário também. Pode passar. Então, aqui só para exemplificar, né, alguns relatórios da ONU, né, apontam, alguns indicam 60%, outros 70%, 75% das novas doenças, né, que surgem em humanos, dizem que elas têm origem em animais. Então, isso é muita coisa, é muito significativo, né, é mais um reflexo aí da nossa relação conturbada com as espécies. A própria pandemia, né, da Covid que surgiu, que a gente está vivendo hoje, a hipótese mais bem aceita é que ela tenha sido surgida de um vírus que primordialmente era de um morcego, que passou para um hospedeiro intermediário, que eles acreditam que seja o pangolim, que é esse animal cascudinho que vocês estão vendo aí no centro, e a partir dele tenha se passado para o ser humano. E acredita-se, né, que isso tenha acontecido, né, pelo menos estourado os primeiros casos nos mercados úmidos da China, onde eles comercializam muitos animais diferentes, exóticos, né, de diversos lugares do mundo. E por ser um ambiente muito propício, né, para a proliferação de patógenos, a gente tem diversas espécies de animais diferentes vindo de diversos lugares, vivos, mortos, ali com as suas excreções, fluidos, tudo muito exposto, muito próximo. Isso é um ambiente perfeito para surgimento de novos patógenos, né, para eles sofrerem mutações e tudo mais, porque isso não aconteceria em circunstâncias normais. Mas a gente tem que lembrar que esses mercados eles são abastecidos, né, na China por animais, né, tráfico ilegal, animais vindos de diversos lugares do mundo. Então, a doença pode ter surgido de outro lugar também, mas ter estourado lá no mercado úmido, né, na China, a partir dali, e a gente não sabe. Outra coisa é que, curiosidade, né, é que os visons, que são esses animais branquinhos aí, que é uma espécie de mustelídeo, eles são muito usados na indústria da pele, né, para serem feitos casacos e outros materiais do tipo, e em países como a Dinamarca, até nos Estados Unidos mesmo, diversos animais desses tiveram que ser eutanasiados aos milhares, né, mortos, sacrificados, porque eles são susceptíveis ao vírus, né, da Covid, e eles estavam disseminando, né, entre si. Isso é muito problemático, a gente viu na palestra da Júlia semana passada, há 2 semanas atrás também, da problemática que isso tem, de que se esses animais escaparem dessas fazendas, poderem transmitir para animais de vida livre também, e aumentar ainda mais o problema, né, e recentemente, né, alguns meses atrás, teve até uma reportagem no Fantástico falando sobre a possibilidade, né, as chances de uma próxima pandemia poder surgir até mesmo do Brasil, né, porque, como eu falei lá no começo, o nosso país ele tem a maior biodiversidade do mundo e, consequentemente, uma biodiversidade muito grande de patógenos também, de coisas que a gente ainda nem conhece, que está lá no meio da Amazônia e que, continuando no mesmo ritmo de desmatamento que a gente está hoje, a gente pode acabar descobrindo coisas que a gente gostaria de não ter descoberto, né? Então, isso é muito problemático também, precisa ser questionado. Pode passar. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas principais ameaças à biodiversidade, né, que a gente encontra. Uma delas é a introdução de espécies exóticas invasoras, né? A gente tem diversos exemplos disso ao redor do mundo, com caramujos, com sapos, javalis, né, aqui no Brasil, mas um que é muito pouco falado, né, que inclusive a gente trouxe como pauta, né, na nossa mesa redonda, no segundo ciclo de palestras que a gente teve no mês passado, é o impacto dos cães e gatos, né? Os próprios animais domésticos que a gente tem, o impacto que eles têm na fauna, né, de vida livre. Então, olha só, né, algumas notícias de, nos Estados Unidos, gatos matarem bilhões de pássaros por ano. Então, é muito problemático isso, né? É muito importante que os tutores tentem, né, na medida do possível, controlar a saída desses animais sem supervisão, principalmente quando eles moram próximo a reservas, essas coisas, porque
é um estrago muito grande que eles podem fazer, é uma coisa bem polêmica, né, do que fazer para se resolver isso também. Outra atividade seria o tráfico, né, de animais silvestres, que é considerada a terceira atividade ilícita mais lucrativa do mundo, né, ficando atrás aí só do tráfico de armas e de drogas. E é um mercado que movimenta aí cerca de mais de 10 bilhões de dólares por ano, então é muito dinheiro, né? E o ser humano é complicado, quando ele descobre que uma coisa dá dinheiro, dificilmente ele vai parar, né? Não vai parar, na verdade. Então, a gente tenta, na medida do possível, fazer coisas que tentem reverter isso ou minimizar esse impacto. Estima-se que de 10, a cada 10 animais desses morrem, né, nesse processo, seja durante a captura, durante o transporte, durante o cativeiro. Então, é muito triste, né? Os traficantes mantêm esses animais em condições muito complicadas, né? Deploráveis para poder serem transportados sem eles serem pegos. E algumas vertentes, né? Dizem que, na verdade, né? O tráfico de animais silvestres para a gente não colaborar com ele, né? A gente tem que adquirir, quando for adquirir, quem quiser adquirir animais silvestres, né? Que adquira de criadouros legalizados, apesar de ter algumas vertentes que falam, né, que o comércio de animais silvestres de forma legal, ele ajuda a combater o tráfico de animais silvestres, mas algumas vertentes também falam que, na verdade, não resolve, que isso só mantém viva a cultura de se ter animais silvestres de estimação e acaba fazendo as pessoas procurarem isso de uma forma ou de outra. Não sei se ainda dá tempo de desconstruir isso, eu pessoalmente não tenho opinião formada ainda sobre isso, mas é um debate que a gente pode promover até futuramente num outro momento. Pode passar. Outras ameaças, né, são a caça ilegal, por exemplo. Muitos animais são caçados ao redor do mundo, né, por diversos fatores, seja pela pele, seja pelos seus chifres, por seus subprodutos, ossos. Isso é muito valioso no mercado legal, na medicina tradicional, e muito triste também, né, muito complicado. Aqui eu coloquei uma notícia, né, só para ilustrar que durante a pandemia, lá na África, a caça ilegal de animais, ela se agravou muito, porque como eles não estão recebendo mais muito dinheiro pelo turismo ou pelos safaris, né, que são feitos lá, o dinheiro que era arrecadado com isso era a principal renda dos guardas, né, que cuidavam de muitos animais lá, e agora como não está tendo mais, né, a caça legal está rolando solta lá, mais do que nunca, então isso é bem complicado. E aqui uma notícia, né? Precisamos matar os animais para salvá-los, porque foi uma coisa que eu vi, que eu fiquei abismado. Existe um tipo de caça na África que ele é legalizado, né? Que é a caça esportiva, onde existem fazendas exclusivas para as pessoas saírem perseguindo e matando esses animais. Na verdade, as pessoas que fazem isso são pessoas muito ricas, brancas, de outros países da Europa, ou dos Estados Unidos, no qual elas pagam milhares de dólares por dia para caçar esses animais, para poder fazer isso, e eles argumentam de que todo o dinheiro arrecadado com essa atividade é investido em programas de conservação dessas espécies, e eles alegam não ter outra fonte de dinheiro para financiar esses programas de conservação. Então, é uma coisa assim, bem contraditória. Alguns especialistas acham isso questionável, né? Eu nem tive coragem de colocar as fotos aqui para vocês, mas quem quiser ver no Google depois, né? Caça esportiva são animais, enfim, girafas, elefantes, leões sendo mortos e as pessoas tiram foto, né? Como se fossem verdadeiros troféus, mas enfim. Outra ameaça seria, né, em relação aos oceanos, a pesca predatória e outras atividades. A pesca predatória ela é considerada a maior ameaça para o oceano, maior ainda do que a própria poluição e a acidificação dos oceanos, né? A gente está pescando muito mais do que a gente precisa, né? E os recursos do oceano estão se esgotando por causa disso, e tem muitos impactos, porque isso é feito muitas vezes em alto mar, no meio do mar, lá, isolado, muito difícil de se controlar, né? Um ambiente de terra sem lei, assim, e que acontece muito e vai varrendo tudo que vem pela frente, né? Além dos peixes, leva outros animais maiores também, como lobos marinhos, tartarugas, tubarões, baleias, enfim, tudo isso é muito problemático. E também tem atividades, né, de caça às baleias, caça a golfinhos, a tubarões, várias atividades que são legalizadas em alguns países, ilegais em outros, mas que muitos deles se justificam dessa iniciativa de que isso se trata de algo cultural, né? Então, isso acaba acontecendo também. Pode passar. Mas não deixa de ser uma ameaça a eles.
Outra coisa, outra das ameaças da biodiversidade seria a poluição, né? E no que diz respeito ao plástico, né? Estimam-se que 8 milhões de toneladas de plástico por ano sejam despejadas no mar, né? Nos oceanos. E isso é muita coisa. Tem estimativas que dizem que daqui 30 anos a gente pode ter mais plástico do que peixes no oceano. Então, existem ilhas inteiras já de plástico espalhadas pelo mundo, pelo oceano, isso de plástico que está flutuante, né? Fora que está submerso, enfim, lá no fundo. Então, por isso que a galera não está militando à toa na ecologia, nas atitudes sustentáveis, quando é para a gente substituir sacolinhas quando a gente vai no mercado e tudo mais, fazer tudo que tiver ao nosso alcance, né? Porque por coisa besta, esses animais acabam morrendo impactados por causa disso. Olha ali na primeira foto, né? Um golfinho afetado por um lacre daqueles de garrafa PET, né? Que não foi cortado e o animal ficou preso nisso e morreu por não conseguir se alimentar, né? Então é muito problemático. Pode passar. Outra ameaça, né, seria o descarte incorreto de lixo e resíduos de forma inadequada, não só a nível do oceano, né, mas também em terra, né? Olha só, animais que ficam com a cabeça presa em lixo, né, em resíduo, outros materiais e não conseguem se soltar. Ali um cágado, né, preso em um plástico e provavelmente aconteceu quando ele era filhote, quando ele cresceu, o corpo acompanhou o formato, né, do plástico. Notícias de baleias, né, sendo encontradas mortas, seja com lixo dentro do estômago ou enroscada em rede de pesca, também são cada vez mais comuns. Ali um lobo ou leão marinho, agora eu não estou conseguindo identificar o certo, mas com uma rede presa nele também, né? E isso é uma morte muito dolorosa para os animais, infelizmente. Pode passar. E aí, como se já não bastasse tudo isso, agora durante a pandemia, a gente também tem a questão das máscaras, né? Que mais de 120 bilhões de máscaras, mais ou menos, são descartadas por mês nos oceanos, né? Então, é muito importante que a gente faça o descarte correto das nossas máscaras, na medida do possível, utilizar reutilizáveis também, né? A menos que você trabalhe na área da saúde ou em alguma área que você tem que ficar trocando, né? Toda hora, então aí não teria como. Mas é importante que a gente descarte de forma correta, tanto por causa de contaminação de quem mexe nesse lixo, né? Quem vai fazer o manejo desse resíduo, quanto para os próprios animais, né? E outra coisa que pode ajudar é cortar esses elásticos da máscara que ficam presos nas nossas orelhas para os animais não ficarem presos também, né? Então, coloca dentro de um saquinho, joga no lixo do banheiro, descarta isso de forma correta, né? Pode passar. Outra ameaça seria as mudanças climáticas, né? A gente vai falar mais delas mais para o final da apresentação, só que aqui eu coloquei só para ilustrar para vocês, né? Relembrar dos grandes incêndios que a gente teve, que aconteceu na Austrália, né? No final de 2019, começo de 2020 também. Mais de 1 bilhão de animais morreram queimados por causa disso. Isso não aconteceria de forma normal, né? Mas por influência das mudanças climáticas isso aconteceu também. Pode passar. No Pantanal a gente também teve ano passado, esse ano ainda está queimando também, mas ano passado estima-se que 17 milhões de animais podem ter sido mortos pelo fogo, né? E isso tudo se agrava muito, né, com o contexto que a gente vive hoje de desmatamento da Amazônia, que faz chover menos no Pantanal, prolonga os períodos da seca e facilita, né, esses incêndios de ocorrerem, formas que ocorrem de forma criminosa também, né? Então é tudo muito grave. Pode passar. A floresta amazônica, né? O Brasil liderou perda de florestas tropicais em 2020. Diversos outros biomas, né? Todos os nossos biomas, na verdade, estão sendo afetados, principalmente pelo modelo de governo atual que a gente vive. E o desmatamento na Amazônia na temporada de 2020 2021, né? Os dados mais atuais, eles são os maiores dos últimos 10 anos. É um recorde que a gente bateu, né? Que a gente está vivendo atualmente, infelizmente. Pode passar. Outra ameaça, né, principal também a essa biodiversidade seria a ampliação desordenada das fronteiras agropecuárias dentro de áreas nativas, né? A gente sabe que o modelo de produção de alimentos que a gente vive hoje, atualmente, né, ele é extremamente impactante, porque para manter, né, ele circulando, né, a pecuária, a agropecuária de forma geral, a gente precisa de áreas muito extensas de terra, tanto para esse gado poder pastar, quanto para a plantação de monocultura,
Então, isso acontece muitas vezes de forma ilegal também, né? Muito comum, infelizmente. Então, estima-se aí que a pecuária seja responsável por 80% do desmatamento da Amazônia, quase 90% da área perdida de vegetação na Amazônia tenha virado pasto para gado, e até 1/5 das exportações de soja e carne da Amazônia e do Cerrado para a União Europeia tem rastros de desmatamento ilegal. A gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, mas só para vocês terem ideia, né, de que isso acontece muito de forma ilegal também, infelizmente, e pode passar. E isso é muito mais comum de se acontecer quando a gente vive no modelo governamental que flexibiliza a todo custo, né, de todas as maneiras, as fiscalizações de tudo isso, né? O nosso governo atual, apesar de a questão ambiental já vem ficando feia no nosso país desde gestões anteriores, mas atualmente isso se torna cada vez mais escancarado mesmo só, né? Então, o governo, ele tirou, né, profissionais muito capacitados dos órgãos mais importantes do país relacionados ao meio ambiente, como o IBAMA e ICMBio, substituiu por militares, passou dados de divulgação de queimadas e desmatamento, que era do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, passou para o MAPA, né, tudo muito certo, flexibilizou, né, todas essas as fiscalizações, né? Então, ele tirou toda essa fiscalização, isso contribui muito mais do que de forma, para isso acontecer, né, de forma legal. Então, fora a liberação de agrotóxicos também, né, ou agroquímicos, defensivos agrícolas, pesticidas, chamem como quiser, bateu recorde também, né, a liberação desses venenos aqui no nosso país, e isso é muito problemático, tanto para a questão dos insetos polinizadores, abelhas, tem trabalhos até que relacionam a poluição por agrotóxicos, né, no meio ambiente, nos alimentos, na água, com o surgimento de transtornos mentais, autismo, tudo isso, então é uma questão bem séria mesmo, né? Mas a gente não podia esperar muito de um governo que, durante a sua campanha, já queria unir o Ministério do Meio Ambiente com o da Agricultura, né? Enfim, pode passar, não foi surpresa para ninguém. Atualmente, né, quando a gente fala de consumo consciente ou consumo responsável, sustentável, né, como queiram chamar, a gente tem que ter em mente que o consumo ele também é um ato político, né, muito poderoso. Tudo na nossa vida é um ato político, na verdade, desde da cor da nossa pele, a nossa existência, tudo que a gente faz, tudo que a gente não faz, os nossos posicionamentos, a falta deles também, tudo isso diz muito sobre a gente. E tudo que a gente consome hoje, né, tem uma consequência, né, tem um impacto, seja social, seja ambiental, e é muito importante que a gente procure conhecer a origem de cada uma dessas coisas que a gente consome, né, na medida do possível, é claro, dê prioridade para marcas que se propõem, né, com a causa ambiental e se preocupam com isso, e muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque algumas marcas elas se utilizam do famoso greenwashing, que é um termo que, na verdade, isso diz respeito a empresas, né, e marcas que utilizam selos, né, que se dizem mais ecológicos, mais sustentáveis, mas na verdade não são. Isso é tudo mentira e eles só usam isso por uma questão de marketing mesmo, para induzir o consumidor ao erro, né? E a gente tem que lembrar que questionar, né, a necessidade de se consumir tudo que a gente consome, se a gente precisa realmente daquilo, quais são os recursos que são gastos para ser produzido isso. A gente tem que lembrar que os nossos hábitos de consumo, assim como tudo ao nosso redor, é uma construção social. Eles são influenciados diretamente, seja pela mídia ou por cultura mesmo, né, coisas que a gente cresce considerando como normal e que isso é passível de ser desconstruído também, né, ao longo dos anos. Então a gente precisa disso mais do que nunca. E é importante que a gente não se limite apenas a ficar querendo fazer um consumo, né, responsável a nível local ali, cada um fazer sua parte e tudo mais. A gente não pode se limitar apenas a isso, porque infelizmente isso não é o suficiente, não vai ser o suficiente para fazer a diferença. A gente tem que cobrar o governo, cobrar marcas, né, grandes marcas, a indústria, porque mostrar que o nosso poder de consumidor é forte e que isso vai fazer eles entenderem, né, que eles precisam se adequar a uma demanda menos impactante para o meio ambiente e lembrar também que todo e qualquer setor tem o seu impacto, né, seja a indústria têxtil, né, que é a da moda, dos cosméticos, da energia, do transporte, dos combustíveis, dos alimentos, que é o que a gente vai mais focar aqui agora, né, a partir dos próximos slides, mas aqui eu coloquei
dois exemplos só para vocês verem, né? Alguns anos atrás surgiu uma polêmica de a Nutella estar envolvida com a compra de óleo de palma que foi cultivado em áreas florestais na Indonésia e da Malásia, que foram desmatadas, né, onde viviam muitos orangotangos e, enfim, uma investigação mostrou que eles compraram óleo de palma de lá, mas, enfim, hoje em dia eles falam que, na verdade, isso não procede, né, então a gente fica a nosso critério acreditar ou não também em algumas coisas. Outro exemplo aqui, a JBS, né, que é uma das maiores produtoras de carne do mundo, algumas investigações mostram o envolvimento delas com atividades ilegais também, né, áreas desmatadas de forma ilegal na Amazônia, sobre essas marcas terem comprado gado de pecuaristas acusados pelo Ministério Público Federal de grilagem de terra, abuso de direitos humanos de povos indígenas, né, assassinato de movimentos de trabalhadores sem terra. Então, isso é muito problemático também, né? Existe o esquema da lavagem do gado, onde o gado que é criado em áreas que foram desmatadas ilegalmente são misturados com o gado que foi criado de forma legal, né? E são vendidos de forma como se todos fossem legais, né? O próprio fazendeiro ali emite uma documentação falsa, né? Alegando que aquele animal é de um ambiente legal, e aí isso vai contaminar, né, entre aspas, a cadeia produtiva da carne, né? Então, a carne que a gente consome pode estar vindo de lugares como esse, de atividade ilegal também, a gente nem sabe. Pode passar. Então, de forma geral, para sustentar, né, o sistema que a gente vive hoje, né, é preciso grandes extensões de terras, e para que isso seja possível, né, de forma geral, o que acontece são passados correntões, né, para se derrubar esses biomas, essas áreas naturais que são ligados entre máquinas, né, de fora a fora, e vai passando, derrubando tudo. Quando isso é feito de forma legal, teoricamente, eles teriam que mapear toda essa região, né, comunicar aos órgãos ambientais, fazer o manejo de fauna, tirar esses animais de lá antes, né, afugentar a maioria, para tentar minimizar ao máximo esse impacto, mas quando isso acontece de forma legal, não acontece, né, isso na verdade. Então, depois que eles derrubam, né, eles vão queimar toda essa matéria orgânica, fazer o manejo desse solo para preparar ele para pastagem ou para cultivos, né, de monoculturas, formando desertos infinitos, né, esses desertos verdes infinitos de monocultura que é utilizado, né, para exportação, né, de commodities, entre outras coisas. Pode passar. Então, né, atualmente, né, a ONU estima que os seres humanos, né, na Terra, hoje a gente é quase 8 bilhões, na verdade, de seres humanos, né, na Terra, mas a gente cria e abate por ano mais de 70 bilhões de animais, né, fora os trilhões de peixes e outros frutos do mar. Então, isso é muita, muita coisa, né? É muito bicho. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, só no Brasil, são abatidos um boi, um porco e 181 frangos por segundo. É muita, muita coisa, né? E esses animais, né, para manter esse sistema, né, esses animais, eles consomem recursos, eles precisam comer, eles precisam beber água, eles fazem cocô à beça, né? Então, quando não é tratado esses excrementos deles de forma geral, de forma adequada, isso pode contaminar mananciais, né, trazer muitos problemas e causar erosão do solo, e fora a questão da poluição atmosférica, né, também. Estima-se que a produção de carne ela seja responsável por quase 60% das emissões de carbono no setor de alimentos. A gente vai ver mais para frente, né, que o Brasil, diferente da maioria dos outros países do mundo, onde as maiores causas de emissões de gás do efeito estufa, né, lá nos outros países são o setor de transporte, setor de energia. Aqui no Brasil, não. Aqui é agropecuária mesmo, é derrubada de florestas, né? Porque a gente sabe que os ruminantes, durante a fermentação ruminal deles, eles também liberam metano, que é um gás que, apesar de ficar menos tempo na atmosfera, ele é muito mais potente, muito mais eficiente do que o dióxido de carbono em reter calor, né, na Terra. Então, isso esquenta ainda mais o planeta, né? E estima-se que de todo esses grãos, né, que são produzidos, metade, na verdade, né, metade dos grãos produzidos no planeta, eles sejam utilizados para a alimentação dos animais de produção.
né? Então, é muita coisa, e algumas pessoas, né, já me questionaram às vezes sobre, por exemplo, as pessoas que se alimentam da soja, né, diretamente, né, no mercado, que elas também estão contribuindo para o desmatamento, né, para o cultivo, né, desses alimentos. Só que, assim, como que as pessoas querem comparar o consumo de soja por pessoas, né, de forma direta, que é o mínimo da população que come isso, como que elas querem comparar isso com bilhões de animais se alimentando disso, precisando disso para se alimentar de ração ao redor do mundo, né? Então, isso é uma comparação muito injusta, muito infeliz, na verdade, né? Então, não tem como comparar e pode passar. Um dos recursos que é muito utilizado também é a água, né? Existe um conceito que chama pegada hídrica, que ele diz respeito a toda a água que é utilizada na cadeia produtiva daquele produto, né? No caso, seja da carne, seja de um alimento. E aí, uma das principais coisas que a gente pode observar aqui, por exemplo, para a produção de 1 quilo de carne bovina, é utilizado cerca de 17 mil litros de água, 15 mil litros de água, sempre nessa faixa. E por que tudo isso, né? Porque essa água ela vai compreender durante todo o período, desde que o animal nasce, toda a água que ele ingere desde que ele nasceu, até a água que vai ser utilizada para a lavagem das instalações onde ele fica, para a lavagem da carcaça dele também. Então, por isso que chega a tudo isso, né? Então, a água também é um recurso muito precioso que gasta bastante para produzir determinados produtos. Pode passar. E aí, esse sistema que a gente vive atualmente, né, pautado no agronegócio mesmo, ele, infelizmente, a gente se tornou muito dependente dele, né, muito dependente de monoculturas, né, culturas de uma espécie só de vegetal cultivada, mas o principal foco desse sistema, na verdade, é para a produção de commodities, né, para exportação, para exportar alimentos mesmo, e para servir de ração justamente para os animais de produção, né? Principalmente aqueles que são mantidos confinados, né? Como suínos, aves, bovinos aqui no Brasil, no entanto, porque a maioria é criada a pasto, mas é basicamente por isso. E consequentemente, por a gente se tornar tão dependente de monoculturas, a gente se tornou dependente de agrotóxicos, né? De transgênicos, porque se der uma praga e matar tudo, né, numa monocultura, isso vai ser extremamente prejudicial. Então, a gente precisa desses defensivos agrícolas, né, para proteger essa plantação contra pragas e para que as plantas, né, os grãos e as plantas de forma geral consigam suportar essa quantidade de veneno, eles têm que fazer melhoramento genético nessas plantas, né, aí que entram os transgênicos para que elas sejam mais resistentes a esses químicos, né, então mata tudo que está em volta, mas o grão não, ele ainda fica ali pelo menos, né. Então isso é extremamente problemático também. E a gente também fala que esse sistema, né, ele é muito complicado na questão social, porque, olha só, no Brasil, o Brasil é o quinto país com a maior concentração de terras no mundo, ou seja, apenas 1% dos proprietários de terra controlam quase 50% de toda a área rural do país. Então, assim, o poder está concentrado nas mãos de poucas pessoas, né, e eles vendem a ideia de que o agronegócio alimenta a população mundial, quando na verdade ele alimenta muito mais o bolso, né, dos donos dessas terras, né, e que se beneficiam mais com isso, em detrimento das outras pessoas, né, que são obrigadas a ficarem com alimentos de menor quantidade, e o responsável mesmo, né, por alimentar a maioria das pessoas no país, no Brasil pelo menos, é a agricultura familiar. Então, se a gente tivesse mais investimento nisso, a gente poderia se tornar muito menos dependente das monoculturas também, né? E é um sistema bastante complicado, porque tem muito disputa de terra, né, pelo Brasil afora acerca disso, né? As pessoas que estão lá mesmo, os povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, camponeses, quem está ali na terra mesmo, na frente de tudo, é que sabe, né, quando eles chegam lá e tem alguém invadindo o local, querendo... Enfim, né, tem diversos relatos e conflitos sociais mesmo nesse sentido, até mesmo o país, né, o Brasil é o quarto país que mais mata ambientalistas e defensores de terra no mundo, então é uma questão muito complicada. Pode passar. Bom,
esse sistema que a gente vive, né, de alimentação mundial, qual será que é a real eficiência, né, dessa cadeia produtiva? Será que a gente está conseguindo? Será que esse sistema está sendo suficiente para alimentar todas as pessoas do mundo? Hoje em dia, como eu falei, a gente já está com quase 8 bilhões de pessoas, e daqui 30 anos a gente vai chegar perto dos 10. Então, assim, a gente precisa arrumar um jeito de alimentar todo mundo, né? Essa população humana vai crescer demais, principalmente na África e na Ásia, e essa produção de alimentos precisa crescer aí 50% em 30 anos, é muita coisa, e se a gente continuar com o mesmo ritmo de produção, né, os mesmos sistemas que a gente usa hoje, não vai ser muito legal, né, porque a gente já viu o impacto que isso tudo tem. Estima-se aí que 811 milhões de pessoas estejam passando fome no mundo atualmente, né, o que foi muito agravado agora durante a pandemia, e no Brasil, quase 85 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar ou com fome, né, isso é mais de 40% da população, é muita gente, a gente precisa arrumar um jeito de produzir alimentos de forma cada vez mais efetiva para suprir toda essa demanda, né, pode passar. Pois é. Aqui nessas tabelas, né, eu trouxe do livro Comendo o Planeta, que é da SVB, a Sociedade Vegetariana Brasileira, só para mostrar para vocês essa tabela maior aí da esquerda, na primeira linha, né? Essa tabela ela mostra a porcentagem das calorias que são consumidas e são transformadas em alimento. Então, por exemplo, essa galinha na primeira linha, de todas as calorias que ela ingeriu da ração dela, o quanto que ela converteu em calorias que vão ficar disponíveis na carne dela ali para servir de nutriente para quem for se alimentar dela. 18%. O porco converteu 4% de tudo que foi dado para ele, né, na carne dele. O camarão, 1%. E quando a gente olha para outros produtos, né, vegetais, como o milho, por exemplo, ele converteu 250% e a soja, 415%. Por que a gente tem essa diferença tão grande, né? Porque os vegetais, eles são seres autótrofos, né? Eles produzem o próprio alimento deles através da fotossíntese e então eles fazem isso com uma eficiência muito maior, diferente dos animais, que os animais, por estarem vivos, né, eles têm funções metabólicas, né, exigindo ali eles ficarem vivos o tempo todo, então isso tem gasto de energia, tem perda energética no meio desse caminho, então por isso que eles não convertem com tanta eficiência quanto os vegetais. E também porque a gente sabe, né, que na própria cadeia alimentar, conforme vão se passando os níveis tróficos, né, os consumidores vão perdendo essa energia, né, conforme vai passando de um nível trófico para o outro. Então, a gente deveria explorar muito mais o potencial produtivo dos vegetais também, porque eles têm uma excelente eficiência na conversão, né, de nutrientes mesmo, né, em calorias que podem ser acessíveis para os seres humanos e é uma caloria mais barata também de ser produzida, porque demanda menos tempo, menos terra. Então a gente poderia investir mais nisso também, em vez de ficar exportando tudo só, né, para como commodity, enfim, se tornar tão dependente desse sistema. Então, aqui, uma distribuição da alocação de cultivos, né, nessa outra tabela menor. No Brasil, de toda aquela proteína que foi cultivada, cerca de 16% foi para o consumo humano e 79% foi para virar ração, né? Então, a gente poderia ter um aproveitamento muito grande também dos nutrientes, né? Se a gente consumisse diretamente os nutrientes dos vegetais, em vez de plantar os vegetais, dar para os animais comer, ter essa perda energética e aí sim comercializar a proteína animal por um preço mais caro, né? Então a gente investe uma proteína mais barata, que é a vegetal, e vende a mais cara, que é a de origem animal, né, na verdade. E a gente sabe que é muito complicado, porque a maioria das pessoas, né, muitas delas não nem escolhe o que pode comer, né, ainda mais nos dias de hoje. Então, infelizmente, a gente tem um sistema que ele torna acessível alimentos muito pouco saudáveis, né, para a gente, ultraprocessados, ou cheios de agrotóxicos, ou conservantes, essas coisas, enquanto que os orgânicos, né, por ter um baixo investimento nisso, acaba ficando que só por ser uma produção menor e o preço maior, poucas pessoas têm acesso. Pode passar. Então, ó, se a gente investisse mais no potencial produtivo, né, das plantas, né, a gente poderia alimentar muitas pessoas também, porque existem milhares de espécies de plantas comestíveis no mundo e a gente usa muito pouco delas, ou sempre as mesmas também, né?
Então, ó, das 300 mil espécies de plantas comestíveis existentes na natureza, estima-se que a gente consome apenas 200 delas, né? Muito pouco. E aqui outro relatório que diz que mais de 7 mil espécies de plantas comestíveis com potencial na produção de alimentos, né? Existem mais de 7 mil, só que só 15 oferece 90% da energia alimentar ingerida pela humanidade, né? Então, a gente tem uma diversidade absurda de plantas, né? De plantas comestíveis que poderiam ser investidas mesmo na produção delas para alimentar as pessoas. Existem também as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, que é um conceito muito pouco conhecido, né? Ele é mais famoso lá no Rio Grande do Sul, onde o termo foi cunhado, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem diversos trabalhos com produtores da região lá para o potencial produtivo dessas plantas, né? Pode ser considerado punk aí qualquer planta com potencial alimentício, né, de desenvolvimento espontâneo, que não é consumida normalmente pelas pessoas, né? Então eles estão descobrindo o potencial produtivo de, por exemplo, a folha da batata doce, outras coisas assim que normalmente não são consumidas, mas que têm um potencial a ser explorado ainda, né, para as pessoas. Então, plantas rústicas, plantas que são dificilmente atacadas por pragas, né, são mais resistentes, então a gente poderia investir mais nisso também. Pode passar. E aí, falando nesse contexto de plantas, né, vocês viram a diversidade de plantas que a gente tem, né? E a gente poderia cultivar isso de diversas formas, né? Como, por exemplo, através das agroflorestas, né? Agroecologia, agricultura sintrópica, agricultura familiar, fazendo diversos consórcios entre essas espécies, porque como a gente tem quando a gente tem um ambiente muito diverso de plantas diferentes, né? Isso enriquece muito o solo, porque cada planta tem uma exigência diferente de nutriente, e existem vários balanços que dá para ser estudado e fazer nesses consórcios entre essas plantas para que aumente o potencial produtivo em menos espaço, em um menor tempo, né, para ser colhido também. Então, isso é muito benéfico, né? É um sistema que ele pode gerar muitos empregos também, né? Além de bem-estar para as pessoas, trabalhar ao ar livre, ter que lidar com a terra de forma geral e também comercializar isso a preço justo, né, produzir mais orgânico para a população. O MST, né, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ele é considerado o maior produtor latino-americano de arroz orgânico, né? Então, imagina se tivesse investimento em movimentos como esses, né? O quão a gente poderia ter mais de orgânico na mesa disponível para as pessoas também, alimento mais saudável, produzido de uma forma muito melhor e menos impactante, né, para o meio ambiente também. Pode passar. Outra forma da gente produzir alimentos também, né, a nível industrial mesmo, mas seria através das fazendas verticais. A Holanda, né, ela é considerada o segundo maior exportador de alimentos do mundo, e é um país super pequeno, né, em comparação com o Brasil, e eles estão investindo em uma tecnologia de ponta lá, através de grandes estufas, né, de vidro, toda ecológica, onde os vidros conseguem captar a energia do sol e disseminar de forma certinha dentro da estufa e tudo mais, captam a água da chuva, enfim, bem menos impactante para o meio ambiente, um ambiente todo com temperatura controlada lá, umidade, tudo certinho. Então, isso é uma coisa, né, também que pode ser o futuro, né? Eu estava lendo algumas reportagens que dizem que no futuro a gente pode ter edifícios inteiros só de fazendas verticais, né, para produzir esses alimentos. Pode passar. Outras coisas que a gente pode fazer também para diminuir esse impacto, né? Quando a gente fala sobre isso, a mudança nas formas do cultivo, né? Existem outros manejos que podem ser realizados, como, por exemplo, a integração lavoura-pecuária, né? Onde a gente tem aí criando gado junto com outras espécies vegetais, produzindo até aí mesmo bem-estar para eles, né? Com uma sombra. A gente precisa urgentemente cuidar mais das pastagens, né? Porque o fato das pessoas estarem degradando cada vez mais, né, os biomas para criar mais pasto cada vez mais é porque eles não estão cuidando do solo, então eles só desmatam a floresta, usam aquele solo, esgotam todos os recursos dele, deixam ele todo degradado e aí desmata mais e mais e mais o tempo todo. Então, isso é um fator que, se a gente conseguisse cuidar melhor da pastagem como se fosse uma lavoura, né, a gente poderia melhorar muito mais isso também, né, diminuir o desmatamento
e otimizar melhor, né, esses espaços, né? Na aula de bovino de corte, por exemplo, eu aprendi que a média da taxa de lotação no Brasil, né, dos rebanhos, atualmente é de cerca de uma cabeça de gado por hectare, uma cabeça de gado a cada 10 mil metros quadrados. Isso é um absurdo, né? Então, é uma área muito grande que não está sendo bem otimizada, está sendo desperdiçado um espaço tremendo. Então, a gente precisa conscientizar, né, os produtores disso. E se a gente fazer um manejo correto também dos excrementos, né, desses animais, a gente tem um potencial muito grande aí para a produção de biogás, biofertilizantes também. Porém, infelizmente, essas são todas coisas que demandam um investimento e só vão trazer lucro, né, para o produtor muitas vezes a longo prazo. Então é complicado a gente convencer eles a fazer isso, mas a gente tem que tentar, né, na medida do possível. Infelizmente, é mais quando dói no bolso mesmo para as pessoas verem a importância que isso tem. Pode passar. Então, algumas coisas que a gente pode fazer, né, para ajudar, né, a diminuir os impactos que a gente tem, né, e a convencer esses produtores, não adianta só a gente expor essas soluções, né, do jeito que a gente propôs aqui, mas não tornar isso viável, né, de forma técnica. A gente tem que ensinar, tem que ir até as propriedades, ensinar os produtores como eles vão fazer isso, como que isso pode ser vantajoso financeiramente para eles, ensinar mesmo como eles podem fazer isso, né, contribuir para essa transição, para que haja essa transição, né, nem que seja de forma lenta, mas a gente tem que começar de algum lugar, né, para trazer essa transformação. Outra coisa seria a defesa dos biomas através do fortalecimento da luta dos povos tradicionais, né, como eu já falei lá no antes, né, os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né, as pessoas que estão ali dando a cara a tapa mesmo, que estão tendo as áreas invadidas, né, por esse sistema e tomadas, né, dessas terras, elas que resistem lá, elas que são a principal chave da conservação do que a gente ainda tem. Então, a gente precisa lutar por essas pessoas, apoiar essa luta, tá? E também fazer a defesa do investimento público para o interesse público, né? Cobrar o governo de fazer uma reforma agrária também, né? Distribuir melhor essas terras e não deixar tão concentrado assim como a gente viu. E o voto consciente também, né? Que aí não precisa nem falar. E todas essas coisas, esse apanhado de coisas que eu peguei para me inspirar também para fazer a palestra, eu peguei de um canal no YouTube que chama Bem Vivendo, desse cara, Thiago Ávila. Ele fez vários vídeos sobre o agronegócio e tudo mais, muito que me elucidaram muita coisa, assim, sabe? Então eu recomendo se vocês quiserem ver depois. E essas são todas as atitudes, né? Todas essas alternativas que eu falei, é uma coisa que precisa ser investido e precisa ser feito de forma rápida, né? Porque, infelizmente, a situação está muito complicada, a gente vai falar mais sobre isso agora, então, isso é com urgência que a gente tem que promover essas políticas e por isso que eu estou trazendo essa discussão aqui para a gente como pauta. Pode passar. Aqui eu peguei algumas notícias dos últimos 2 meses, só para ilustrar, né, o tanto de coisa que já aconteceu ao redor do mundo, né? Então, enchentes e inundações na China, na Alemanha, na Bélgica, incêndios na Grécia, na Turquia, na Sibéria, né? Que chegou fumaça até no Polo Norte. Então, assim, uma região fria que está pegando fogo, né? Olha o ponto que a gente chegou. O Canadá atingindo quase 50 graus Celsius de temperatura, pessoas morrendo por causa dessa onda de calor. No Brasil, a gente teve, né, algumas semanas atrás, um frio recorde também, com temperaturas negativas aí em diversos estados, até em Minas Gerais. Então, são coisas assim que não aconteceriam de forma normal, né? Então, as mudanças climáticas estão aí, só não vê quem não quer. Então, realmente está acontecendo. Pode passar. Então, as mudanças climáticas, né, elas são reais. Eu estava vendo agora à tarde mesmo incêndio na Chapada dos Veadeiros, né? Então, tá tudo um desastre, né? Infelizmente, ambientalmente falando, diferente do que o presidente fala no discurso da ONU, né? Mas, enfim. Estima-se que em algumas regiões a Amazônia, né, já esteja emitindo mais gás carbônico do que absorvendo, né, no sudeste dela, algumas regiões da Amazônia. Isso é muito preocupante. A gente está vivendo um período de seca também muito grande dos reservatórios de água do Brasil. Estima-se que o Brasil tenha perdido 15% das áreas de água doce em apenas 30 anos.
E como eu falei para vocês, né, aqui no Brasil, a principal causa das mudanças climáticas é a atividade agropecuária, ó. Cerca de 70% dos gases de efeito estufa emitidos no país. Então, olha só, né, até o Bosque do Índio de Moarama, a professora está falando ali, meu Deus, nem sabia. Mas, enfim, as mudanças climáticas são reais, elas estão aí, a gente está vendo cada vez mais coisas absurdas acontecendo e notícias o tempo todo, né? Europa passando pelas piores secas em 2000 anos, temperatura recorde de 18 graus na Antártica, Oriente Médio ficando sem água e parte dele se tornando inabitável. Então, assim, é uma coisa muito catastrófica, apocalíptica mesmo, que merece a nossa atenção e precisa ser discutido em todas as áreas, né? E não fingir que isso não está acontecendo, tá? Pode passar. Uma das principais consequências, né, do aquecimento global, de forma geral, é o derretimento das geleiras, né? Aqui eu peguei, por exemplo, no Alasca, né, as geleiras do Ártico, elas estão derretendo 100 vezes mais rápido do que se imaginava, né? Para vocês terem ideia, no ano passado, em 2020, a formação de gelo que atingiu lá na primavera, né, em setembro do ano passado, foi a menor, a segunda menor já registrada, né? Então, olha só a comparação ali, né? De setembro de 96 e setembro de 2020, o tanto que o gelo recuou. E isso é muito grave, porque ali é uma foto da NASA ali em cima também, né? Para vocês verem que, tipo, o gelo não está se formando como se formava antes e tem até regiões de água no meio do gelo, né? Então, isso é muito preocupante, porque a gente sabe da importância que as geleiras têm, né? Para refletir mesmo a incidência solar, né? E mandar de volta para fora. Então, quando a gente tem menos gelo e sobra mais superfície escura, que seria o próprio oceano, a gente vai absorver mais, né? O planeta vai absorver mais esse calor, não vai refletir. Então, isso vai esquentar ainda mais o planeta, né? Essa retenção da temperatura. E o derretimento das geleiras também está impactando até mesmo os ursos polares, né? Porque pela instabilidade que o gelo está tendo agora pelo derretimento, eles não estão conseguindo nem caçar as focas, né? Então, isso é muito problemático, né? O animal não consegue caçar e morre de fome até, inclusive. Pode passar. Então, né, aqui outro exemplo, né, não só lá no Ártico, lá em cima, mas embaixo também, na Antártida, também está derretendo as geleiras por lá. E a gente sabe que quando as geleiras derretem, né, o nível do mar sobe. Então, estima-se que cerca de 8% da superfície da Terra vai afundar em 20 anos, apenas 20 anos. E no último painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, né, da ONU que teve, eles falaram que algumas das mudanças climáticas que a gente já está vendo atualmente, elas são irreversíveis e que uma delas é a subida do nível do mar também, infelizmente, né? Então, de todo jeito, o nível do mar vai subir. Então, as praias, como a gente conhece hoje, né? Dentro de poucas décadas, elas não vão ser mais a mesma coisa. Então, isso é bem problemático, né? E desde o período pré-industrial, a temperatura da Terra ela aumentou cerca de 1,2 graus, ou 1,1 grau, e os cientistas dizem, né, que no melhor cenário, a temperatura da Terra pode subir até 1,5 graus nas próximas 2 décadas, né? Então, a gente precisa evitar com que a temperatura do planeta suba mais a todo custo, né? De toda forma possível, a gente tem que contribuir isso da forma como a gente conseguir. Pode passar. Então, aqui, né, algumas evidências do aquecimento global em andamento, né, concentração de dióxido de carbono acima do normal, né, dos últimos 2 milhões de anos, pelo menos. Recuos glaciais sem paralelo nos últimos 2.000 anos, última década mais quente do que qualquer outro período dos últimos 125 mil anos, nível do mar aumentando mais rápido do que qualquer século dos últimos 3.000 anos, cobertura de gelo ártico, né, como eu falei, o menor do que em qualquer período nos últimos 1.000 anos. Aquecimento dos oceanos, né, mais rápido do que em qualquer momento, desde o fim da última era do gelo. Então, o oceano esquentando também, acidificando essa água, né, acaba matando os micro-organismos que alimentam os peixes e outros animais do mar, né, então acaba danificando toda essa cadeia alimentar. E a gente precisa fazer
tudo o que for possível para frear o aumento dessa temperatura, né, o máximo possível. Eu vou passar mais rápido para não dar muito gatilho, enfim, acho que eu exagerei nessa parte, meu Deus. Pode passar, Sofia. E aí, né, alguns cientistas, eles falam até, inclusive, que as metas, né, do Acordo de Paris e de outros acordos que os países fazem entre si para diminuir a emissão de gases nos países deles, né, eles falam que pode não ser o suficiente tudo isso, né, infelizmente. E para vocês terem ideia, a crise climática já afeta a decisão de jovens sobre ter filhos até, inclusive, né? E curiosamente, os brasileiros são os que mais hesitam, né, em ser pais e mães por essa razão, infelizmente. Né? Então, a biodiversidade políticas atuais colocam o mundo no caminho de 3 graus Celsius de aquecimento. Neste cenário, né, se acontecer de chegar aos 3 graus, 1/3 das espécies endêmicas da Terra e metade do mar enfrentarão a extinção, né? Então é uma coisa muito, muito grave. E aí a gente tem uma necessidade muito grande de agir em todos os campos, né? Tentar reduzir o nosso impacto, né, no planeta das melhores formas, de todas as formas que a gente conseguir, né? E uma dessas formas também, por incrível que pareça, recomendada até mesmo pela ONU, então não é surto nem militância de ninguém, pode passar, seria a redução no consumo de carne. Por quê? Porque na natureza, né, existe um documentário, né, no qual eu me baseei muito também, que mudou minha vida, na verdade, que se vocês tiverem a oportunidade de ver, vocês podem acessar na Netflix, que foi feito pelo David Attenborough, que é um dos naturalistas mais famosos do mundo. Ele tem 94 anos já, ele já viajou para todos os continentes, tem uma série de documentários que ele apresenta. Eu cresci vendo documentários desse cara, né, sobre vida selvagem, e ele diz, né, nesse documentário que recuperar a biodiversidade é a única forma de reverter todas essas coisas que a gente está vivendo hoje, né? A gente precisa urgentemente fazer com que a biodiversidade volte, né? Toda essa área de terra que a gente usa para muita coisa, a gente precisa fazer com que liberar espaço, né, para essas áreas, para que os animais possam voltar, investir em programas de conservação e tudo mais. Então, se a gente reduzir as áreas de cultivo, né, que é usado para agropecuária, por exemplo, a gente pode reflorestar essas regiões, né, para os animais poderem voltar. E a forma mais rápida de fazer isso também é mudando a nossa dieta. E por que que ele diz isso? Porque na natureza, grandes carnívoros, eles são raros, porque para sustentar cada um deles são necessárias muitas presas, né? Então, para vocês terem uma ideia, ele deu um exemplo de que no Serengeti, né, que é uma das savanas lá da África, existe, para cada predador, né, aí é um exemplo de um guepardo, existem mais de 100 presas para um predador. E aí, sempre que a gente escolhe, né, quando a gente opta por se alimentar de carne também, a gente viu a quantidade de recursos que é utilizado para a produção desse tipo de alimento, né? O quanto de água que é gasto, a extensão de terra enorme para manter esses animais pastando por 3, 4 anos para ser abatido, né, no caso dos bovinos. Então, tem formas mais eficientes de se alimentar, né? E se as pessoas adotassem uma dieta mais saudável, variando mais as proteínas delas, né, de origem vegetal, em vez de só carne, né, a gente poderia diminuir muito o impacto, né? Se a gente adotasse uma dieta amplamente baseada em vegetais, a gente precisaria apenas de metade das terras que a gente usa hoje, né? Porque a gente estaria cultivando plantas, né, que tem um crescimento muito mais rápido. Então, a gente poderia liberar essas terras para reflorestar e trazer a biodiversidade de volta, né, que está sendo massacrada. E aí, outra consequência muito positiva de se recuperar, né, a biodiversidade, por exemplo, é que a gente se tornaria menos dependente, né, da produção animal, porque a gente estaria mais ocupado cultivando toda aquela diversidade de vegetais e colocando em prática todos aqueles sistemas lá que eu mostrei. E fora isso, né, a gente poderia ter oportunidade de criar os animais de produção, né, porque a produção animal não vai acabar, nunca vai continuar, mas a gente poderia ter oportunidade de, como a gente vai ter mais espaço para criar esses animais, a gente poderia criar eles com mais dignidade, né, por exemplo, galinhas livres de gaiolas, né, coisas do tipo, dando mais bem-estar para esses animais, trazendo uma maior qualidade dos produtos deles também, por eles estarem soltos, produzindo melhor.
e também pela questão da biossegurança, né? Porque esses animais não estariam mais sujeitos a ficarem confinados ali e com todo aquele risco de disseminação de doenças, né? Como eu falei. E aí, isso é muito importante, né? Quando a gente fala de bem-estar, porque no modelo atual que a gente vive hoje, né, de produção, infelizmente o bem-estar animal, né, apesar de isso estar mexendo muito com os consumidores, né, atualmente, é uma coisa que ainda é complicado e que já tem metas de se melhorar esse bem-estar nos próximos anos, mas infelizmente as condições que eles vivem hoje não são nada legais, né? Pode passar, Sofia. Por exemplo, na indústria dos ovos, né, a gente precisa manter as galinhas, né, para produzir a quantidade de ovos que a gente precisa, né, uma das principais proteínas de origem animal que a gente está tendo de consumo hoje, a gente precisa manter as galinhas presas, né, em 20 centímetros quadrados para cada uma, o que é extremamente estressante, né, tem que fazer a poda, né, do bico desses pintinhos para que eles não se automutilem dentro dessas gaiolas. Os pintinhos nascidos machos na indústria dos ovos não têm utilidade nenhuma, então eles são descartados, muitas vezes triturados vivos. Pode passar. Na indústria dos suínos, né, as porcas, né, fêmeas, as matrizes são mantidas em gaiolas de gestação, onde elas não conseguem nem se virar, elas ficam só levanta e deita, isso é extremamente estressante, né, os porcos são um dos animais mais inteligentes do mundo, então é muito complicado, e quando esses leitões nascem, eles são submetidos a uma série de coisas que são permitidos, né, pela lei, e acontece mesmo, muito problemáticas, como corte de cauda, corte de orelha, desgaste de dente, a castração dos leitões machos, tudo isso sem anestesia. A gente submete a leitões recém-nascidos, tudo isso, tirar os testículos dos machos, tudo sem anestesia, e tudo isso acontece, né? Com aval da legislação. Pode passar. No caso da indústria do leite, por exemplo, né, as vacas precisam ser mantidas prenhas o tempo todo para que elas produzam o leite, e os bezerros são separados das mães quando eles nascem, né, apenas o tempo deles beberem o colostro, e depois são separados das mães. E as fêmeas, né, as vacas, né, gestantes, depois de 3, 4 lactações, quando elas não atingem mais a quantidade de leite que elas precisam, né, para a indústria, que a indústria precisa, elas são descartadas. E mais da metade, isso a gente aprendeu na disciplina de criação de bovino de leite, inclusive, mais da metade das vacas de leite são descartadas, né, no final da sua linha produtiva, prenhes, com um bezerro dentro delas, né? E isso acontece, sempre aconteceu, né? Isso é até vantajoso, porque os produtores estariam vendendo um animal mais pesado, porque tem um bezerro dentro, né? Então, isso é muito comum, isso sempre aconteceu, só que agora isso é institucionalizado, né? Em julho, 2 meses atrás, o MAPA liberou uma portaria onde ele explica, né, e torna institucional o abate de vacas gestantes, explicando certinho como que tem que fazer quando abre a vaca e tira o bezerro, se ele estiver vivo ainda, o que tem que fazer, como sacrificar, enfim, é tudo bem bizarro mesmo, né? Isso levantou até muita polêmica até entre o próprio MAPA, né? Porque submeter o funcionário a isso, né, é uma coisa, um fator psicológico bem tenso, assim, pode passar. Existe um abismo entre uma coisa ser considerado, né, lei, né, na teoria mesmo, e o que acontece na prática, né? A gente sabe disso, infelizmente. Então, por mais que existam normas de como que a gente deve fazer as coisas, né, como as pessoas devem fazer, por exemplo, para tirar um frango de corte de lá da granja e colocar dentro de uma caixa, né, de uma forma que não vai machucar e tudo mais, os funcionários que são pagos, né, para pegar esses animais, eles são pagos pela quantidade de animais que eles conseguem pegar, né, quanto mais rápido, melhor. Então, eles não estão muito preocupados com isso, infelizmente, acaba fazendo de qualquer forma, né, muitas vezes fraturando, enfim. Outra coisa que é muito comum de acontecer, infelizmente, né, apesar de ser proibido, é a castração dos bovinos com o alicate, né, esmagador de testículo, e a discórnia, né, a retirada dos cornos dos bovinos sem anestesia também, sem insensibilização do nervo cornual. Isso acontece pelos próprios produtores, né, que fazem por aí, infelizmente, e a gente não tem, infelizmente, veterinário para ficar fiscalizando tudo isso, né, então é extremamente
problemática essa realidade, né? E no caso da marcação de bovinos, né, com ferro quente, essa prática ela não é proibida, ela é normal, acontece, e apesar, né, de ser extremamente danosa, né, novilhas sendo vacinadas com poucos meses de vida já tem que ser submetido a isso também. Infelizmente, né, a gente é muito avançado em tecnologia no que diz respeito à nutrição e melhoramento genético, mas infelizmente ainda não foi uma prioridade descobrir uma forma menos dolorosa para se marcar esses animais, né, uma forma, enfim, menos dolorosa e que respeite mais o bem-estar. Pode passar. Então, a gente precisa, né, agora já estou encerrando, a gente precisa urgentemente convencer as pessoas de que a gente pode cursar outros caminhos também que vão ser mais justos, tanto para os animais, quanto para a gente, quanto para os povos originários, para os animais de produção, que vai ser mais justo para todo mundo do que o sistema que a gente vive hoje, né? Se a gente continuar apenas igual. Então, algumas pesquisas mostram, né, o potencial que as agroflorestas têm de gerar até mais lucro que monocultura e gado, por exemplo, na Amazônia, né? Diversos economistas e ambientalistas também fazem estudos para tentar calcular o quanto a Amazônia pode valer em pé, né, e render ao Brasil, se a gente investisse mais em ecoturismo também, tudo isso, né, então, 7 trilhões por ano, né, imagina só o quão potencial que a gente teria se a gente investisse em pesquisa, a gente está no país com a maior biodiversidade do mundo, tanto de coisas que a gente poderia descobrir na Amazônia, por exemplo, para medicamento, cura de doenças e tudo mais, e infelizmente a gente não tem investimento na ciência. E, né, a gente sabe que o agronegócio, de forma geral, ele tem uma contribuição tremenda para a nossa economia, para o PIB do país, né, é muito importante para a economia, porém a que custo, né? A gente se tornou extremamente, inteiramente dependente desse sistema, da forma como ele funciona hoje apenas, mas a gente precisa investir em outras alternativas também para compensar todo o impacto que isso causa, né? Será que vale a pena continuar exatamente da mesma forma como a gente está hoje, transformando os nossos 6 biomas, o país com a maior biodiversidade do mundo, em uma grande fazenda para o resto do planeta inteiro? Será que vale a pena? Enfim, é uma coisa a se refletir também. Pode passar. Agora, só para encerrar, né? Eu trouxe todos esses levantamentos, né? Muitas vezes vocês podem ter imaginado que eu até fugi um pouco do foco aqui sobre biodiversidade, mas é uma pauta, é uma discussão que eu acho muito importante da gente trazer aqui no nosso contexto, porque um dos objetivos do nosso grupo também é ser multidisciplinar, né? É relacionar tudo que diz respeito a todos os setores, a todas as áreas, né, outras áreas como agronomia, veterinária, biologia, ciências agrárias, biológicas, a gente tem que ter a consciência de que todos os setores do planeta têm o seu impacto, né, para a forma como o planeta está hoje, né, andando tudo caótico como está, e algumas coisas são mais impactantes do que outras, mas dentro da nossa realidade aqui, como estudantes das ciências agrárias, o que a gente pode fazer para tentar reverter isso e minimizar, né, esse impacto? Eu sei que esse é um assunto muito tabu para muita gente, especialmente dentro da nossa área, né? Pessoas que não se convencem, que acham que tudo isso é mimimi, é exagero, é extremismo, é neurose, é tudo, mas assim, não é, sabe? E enfim, a gente tem que entender, né, que cada setor tem um impacto e entender o que a gente pode fazer dentro da nossa realidade. Será que a gente não precisa trazer isso mais em pauta, mais em discussão nas nossas aulas, nas nossas matérias, mexer na grade curricular dos nossos cursos, tornar isso uma pauta mesmo, uma prioridade para não formar só profissionais, continuar formando profissionais só para as mesmas coisas, sabe, mas para investir em coisas novas também. A gente precisa entender, né, fazer uma interseccionalidade, fazer recortes em quais são os impactos sociais disso também. Por isso eu citei, né, povos indígenas, povos originários, tudo mais, porque as mudanças climáticas, por exemplo, né, todo o caos que a gente está vivendo sempre vai afetar mais as pessoas de baixa renda, as pessoas mais pobres. A gente vê aí imigrações, né, acontecendo pelos países, pessoas invadindo fronteiras, pessoas morrendo de fome, só tragédia cada vez mais, e a gente tenta fugir disso tudo pela questão da saúde mental, fingir que não vê, mas, sabe, isso não vai resolver, sabe, se a gente ficar só fugindo disso, a gente não falar sobre isso, não trazer essas discussões para todo lugar e tentar mudar essa realidade,
Não é justo que essas pessoas mais pobres paguem por isso, não é justo que os povos originários, né, indígenas, paguem por isso, não é justo que todos esses animais, toda a biodiversidade do nosso planeta pague por tudo isso, por todo o sistema do qual a gente se tornou tão dependente e não consegue criar outro, sabe? A gente precisa acreditar que essa mudança vai acontecer e começar a partir de agora, a partir de cada hábito de consumo nosso, enfim, entender a relevância que isso tem e investir em educação ambiental. A ambientação ambiental é a salvação de tudo, e tem que ser uma educação ambiental crítica, efetiva e revolucionária, né? Uma educação ambiental que faça as pessoas perceber de verdade, de fato, qual que é a importância, a relevância de tudo isso para a sociedade, resgatar esse senso, isso, e também a acessibilidade, né? Fazer as pessoas perceberem que elas fazem parte de tudo isso, né? E que tudo que elas fazem tem impacto, né? As pessoas... Tem uma frase muito famosa, né? Que diz que o ser humano, ele só cuida daquilo que ama e ele também só ama aquilo que ele conhece. Então, essa desvinculação que a gente tem do ser humano atualmente com toda a biodiversidade, né? Todo esse senso de pertencimento que foi perdido, esse elo perdido entre a gente e as outras espécies, né? É muito grave, porque a gente está vivendo num planeta, dividindo um planeta com uma diversidade infinita de espécies, e a gente é muito egoísta, né, nesse sentido, quando, na verdade, todas as espécies do mundo, elas merecem existir, né? Elas merecem viver e tem o direito, assim como nós, de ter uma vida boa, enfim, e tudo mais. Então, a gente não pode ser egoísta ao ponto de não se importar com o impacto das nossas escolhas diárias para esses animais, tá? Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente tem que conscientizar as pessoas acerca disso, fazer elas entenderem por A mais B que elas fazem parte de tudo isso e que, enfim, tudo tem essa importância. Pode passar. E aqui, só para encerrar, né, algumas frases, uma condição essencial para uma agricultura sustentável é um ser humano evoluído, cuja atitude em relação à natureza seja de coexistência e não de exploração. Às vezes, de forma arrogante, dizemos que é preciso salvar o planeta, mas não, temos que salvar a nós mesmos, porque o planeta a gente está destruindo, mas ele vai encontrar uma maneira de sobreviver, já a gente não, né? O ser humano se acha o centro do planeta, mas a gente mal é. O ser humano, na verdade, se acha o centro do universo, mas a gente não é nem o centro do próprio planeta, né? Na verdade. Então, a natureza sempre acha um jeito, né? Ela sempre acha uma forma de balancear tudo isso e as consequências vêm para todo mundo de forma igual, né? Infelizmente, não importa quem fez mal, quem fez bem, quem contribuiu positivamente, negativamente, todo mundo paga o preço. Infelizmente, é muito injusto, a natureza não é seletiva nesse sentido e a nossa geração tem urgentemente que escolher o que ela valoriza mais, esses lucros a curto prazo ou uma habitabilidade de longo prazo no nosso lar planetário, né? Bom, então eu acho que é mais ou menos isso. Desculpa se ficou muito cansativo. Obrigado pela atenção de vocês. E se alguém tiver alguma coisa para falar, alguma consideração, a gente pode conversar mais sobre. Obrigado, pessoal. Oi, pessoal, boa noite. Muito bem, alguém tem alguma Boa pergunta aí? noite. Alguém, o Júnior está aqui, uma excelente palestra dele. Tenho certeza que todo mundo gostou. Também concordo com todo mundo aí que foi uma ótima palestra. Inclusive, a professora Bárbara está falando aí que você foi feito para isso. Eu acho que exatamente isso. Concordo com ela nesse caso, porque olha aí, você falou muito bem.
né? Mas queria ver se alguém tem alguma coisa para falar aí. Ele está lá esperando, vocês não vão falar nada? Talvez eu tenha exagerado um pouco nas imagens, mas eu acho que foi proposital para atrair mesmo a atenção das pessoas, porque é um tema tão necessário e às vezes a gente não dá a devida importância, né? Então era para impactar mesmo, porque, enfim, o ser humano é muito visual, né? Às vezes a gente só entende as coisas vendo mesmo na prática o que está acontecendo, qual é o impacto daquilo. Às vezes a gente não consegue projetar, visualizar alguma coisa, então por isso que eu coloquei tudo isso. Acho que é a Pode falar, realidade, eu acho Júlio. que não fica muito forte porque é a realidade, né? E a realidade às vezes é forte, mas é realidade. Então não tem como querer só mostrar um ursinho panda lá comendo o brotinho de bambu só e pronto, né? Infelizmente não é só isso. A Júlia falou aí pra gente que ela tem uma coisa para falar, mas ela tá esperando se alguém quer falar antes. Eu acho que não, Júlia. Fica à vontade. Oi, gente, boa noite. Já tô achando que todo mundo vai querer me matar porque eu vou falar aqui. Mas tem uma parte, né, da palestra do Júnior que ele falou sobre a caça de animais na África voltada para conservação, né? E eu queria falar um pouco sobre isso. Assim, eu não tenho muito conhecimento, né? Eu acho que para a gente poder discutir isso, a gente tinha que ver a realidade do lugar e tudo mais. Talvez até participar um pouco dessa realidade para ter uma opinião mais forte sobre isso, mas pelas coisas assim que eu já ouvi falar sobre o assunto e de pessoas que eu conheço, né, o Júnior falou que alguns especialistas, vários especialistas que ele ouviu, tem dúvidas sobre isso, mas eu já ouvi bastante pessoas assim da área da conservação sendo a favor dessa caça. E pelos argumentos assim que eles usaram, eu fico mais voltada por ser a favor também. E aí eu queria, né, explicar para vocês qual que é a visão deles em relação a isso e falar primeiramente que a conservação não é fácil, né? A conservação é uma área muito difícil, nem sempre a conservação é bonita. Na realidade, a maioria das vezes a conservação não é bonita, a conservação é feia. Várias vezes a gente tem que fazer coisas difíceis, né? Porque a conservação ela não pensa no animal como indivíduo, ela pensa na população. Então, se a gente precisa sacrificar um indivíduo para salvar uma população, é isso que a conservação vai fazer. E é isso que, pelo que eu escuto falar, que acontece nessa caça na África. Porque, assim, não é, tipo, aleatório e jogado e falado, entrem aqui no parque e matem o bicho que vocês quiserem. Assim, como eu vi, né, da forma que funciona, é uma coisa bem regrada, que é feita por especialistas de conservação. Então, eles têm um planejamento da população das reservas e não é qualquer animal também que você pode caçar. Então, eles conhecem os indivíduos e eles veem, né, tipo assim, esse indivíduo, ele não tem uma genética boa, ele não vai servir para tipo conservar essa população, não é um indivíduo interessante, então esse indivíduo ele pode ser eliminado. E enfim, então assim também tem alguns casos que eu já ouvi falar, né, por exemplo, dos elefantes, porque os elefantes eles trazem problemas, né, para o pessoal lá da África, para as comunidades locais. Então, tipo assim, igual eu já ouvi falar, né, e, assim, uma pessoa que eu conheço, ele falou para mim uma vez, né, eu não sei se todo mundo conhece, mas é o professor Barbante, que ele conhece uma especialista de conservação de elefantes na África, e daí ele contou pra gente uma história, né, que em uma dessas reservas tinha um elefante, e alguns elefantes, eles destroem as árvores, eles invadem as comunidades, eles saem, assim, dessa região da reserva e eles vão para onde está a população humana do lugar. Então é perigoso para as pessoas e as pessoas elas se sentem, tipo, elas têm medo de acontecer alguma coisa. Então, se você, tipo, não selecionar esse animal para caça e ele continuar dando esse problema, as pessoas próprias do local vão lá e vão matar ele, entendeu? Então, tipo assim, eles tentam fazer o animal voltar para a reserva, tenta fazer esse manejo várias vezes, daí, tipo assim, ele não tá voltando, ele realmente tá teimando, ele quer sair, ele tá indo para onde os humanos estão, então a gente precisa fazer alguma coisa. Então, eles selecionam, tipo, esses animais, por exemplo, para essa caça,
E aí, assim, entre aspas, de qualquer forma ele ia morrer, então ele vai morrer, mas eles vão ganhar um valor por isso, e eles colocam sim esse valor para a conservação desses animais e para o manejo desses animais. Então, assim, não é uma coisa jogada, pelo que eu escutei falar. Eles fazem um planejamento da população, às vezes aquela população não pode mais caçar por um tempo, porque diminuiu, aí aumentou a população, daí precisa caçar, então é com planejamento, não é uma coisa jogada. E sobre a parte, né, que o Júnior falou que talvez seja duvidável, assim, que eles realmente utilizem desse dinheiro para conservação, ou que, assim, é uma forma meio estranha, né, você ter que matar o bicho para conseguir dinheiro para conservar. Só que talvez para aquela realidade, tipo, é o que dá para ser feito agora, entendeu? Então, eu acho que é meio complicado a gente ser totalmente contra isso. E eu acho que, tipo, vai muito além, sabe? Assim, e outra coisa também, eu não acho que isso de caçar para conservar serviria para todos os países. Por exemplo, o Brasil talvez não desse certo, provavelmente não daria certo fazer isso aqui. Porque talvez as pessoas não iam respeitar isso dos indivíduos selecionados, eles iam querer matar outros animais ou aproveitar, tipo, que é liberado a caça para matar outras espécies que não podem, né? Por exemplo, no Brasil agora é liberada a caça do javali. E eu já ouvi falar que tem pessoas que vão caçar javali sem querer pega um cateto, um queixada, que não poderia. Então, assim, não é em todo lugar que funciona, mas eu acho que, apesar de ser uma situação estranha, meio que não dá para condenar totalmente, sabe? E sobre a questão do troféu, né? Eu também acho isso bem bizarro, colocar isso como um troféu. E, enfim, não deveria, né? Mas eu acho que, tipo, num momento meio que talvez não tenha uma forma melhor de lidar com essas situações, entendeu? Se alguém quiser falar alguma coisa. Ju, eu só ia falar que um negócio. Eu vou ligar minha câmera que eu que acho esquisito não me ligar. Vou dar boa noite, pessoal. Isso eu acho que essa questão, assim, digamos, esse recorte da caça é uma coisa. Mas, querendo ou não é, vamos matar um elefante que está aterrorizando aquela população local. Eu acho que essa questão que tem realmente em alta sobre a caça é realmente essa questão de status. Alguém, em algum momento, falou que se eu arrancar várias escamas de um pangolim, não vou ter mais disfunção erétil. Ou, se eu usar a mão de um gorila para um cinzeiro, é elegante, entendeu? São falhas na sociedade que não tem como a gente... Não tem, acho que nem com educação ambiental vai. Porque é algo além, não é de não saber que é errado, certo ou errado. É algo além, é algo de um mecanismo de como o capitalismo distorce alguns valores. Eu acho que tem muito a ver com isso. Enquanto você foi falando assim, eu concordei com você, mas eu não concordei com o termo de caça. Eu acho que o termo de caça, para mim, é muito intrínseco de ser uma coisa ruim. Não sei, deve ter sido isso. Eu acho que a maioria das pessoas também deve pensar, associar a isso. Concordo com você dessa parte de às vezes a gente tem que sacrificar um animal em nome de todo o resto. Foi o que aconteceu também naquele debate do segundo ciclo sobre a gente ter que sacrificar animais domésticos que estão invadindo uma zona florestal e ameaçando a vida de outros animais. Você tem noção que, tipo assim, querendo ou não, sendo bem friamente, cachorro tem um monte, tanto que tem na rua. Agora, uma espécie que só vive num lugar onde já está desmatado, é só naquele lugar e acabou. Então, assim, a gente às vezes tem que... Isso força a gente a tomar uma medida que às vezes é muito mais racional. Às vezes o que te faz ir para a conservação é a sua admiração, o seu amor pelos animais, que são diferentes, válido. Só que para permanecer na conservação da natureza de animais, enfim, você tem que ir adquirindo uma casca, hein? Um casco bem duro, porque não é bonitinho, não é fantasioso. É extremamente arriscado, porque a gente admira muito. Eu e o Júnior, a gente vive compartilhando uns vídeos muito mostrando os animais sendo bem animalescos, assim,
porque a gente acha que só porque o leão é bonitinho, com aquela jubinha, ele não vai matar a gente, se ele quiser, assim. E eu já vi vários documentários daqueles, sabe, cinegrafista do meio natural, do Animal Planet, essas coisas, sendo atacado por animais de vida livre, assim. Então, assim, a gente ignora o fator de risco dos animais, né? A gente fala assim, porra, o ser humano ameaça tanto o habitat deles, mata tanto, tipo assim, vai desmatando tanto, vai ameaçando tanto a existência deles, que a gente esquece desse fator que eles podem ser um risco para o ser humano. A gente tem um ego tão grande que acha que a gente vai ameaçar eles o tempo todo, e daí, na verdade, não. Na verdade, tipo assim, a gente ignora esse fator que realmente eles podem apresentar risco para a galera ali do local. Aí você que está no Brasil quer editar sobre o elefante que está lá na África aterrorizando aquela população. Difícil, complicado. Mas eu entendi, Júlia, achei bem da hora, porque eu não imaginava isso. A gente imagina que só tem que proteger, né? Não imagina que o elefante vai lá despirocar no meio da comunidade. Então, achei bem legal isso. Então, Lu, eu concordo com o que você falou. Eu acho que a caça ela traz uma coisa ruim mesmo. E eu também não concordo com a caça descontrolada, sabe? Tipo assim, muitas espécies sofrem de conservação por conta disso, né? Igual o Júnior falou das baleias, tubarão, tudo mais, que o povo mata o tubarão para pegar só a barbatana, porque a barbatana tem o seu quê de propriedade. Isso eu acho realmente errado, mas é como você falou, né? Pra gente mudar a mentalidade dessas pessoas que a caça é errado, é muito difícil. E também porque as pessoas, elas acabam tendo, tipo, uma adrenalina na hora. Sei lá, eu acho que talvez acaba até trazendo, tipo, meio que um vício de você fazer essa ação, de você caçar. Então, para mudar a mentalidade é demorado, é difícil. Então, se você tiver uma forma legalizada de fazer isso, é menos pior do que ser uma caça, assim, descontrolada. E eu acho que já que existe, apesar de ser uma coisa ruim, já que existe, melhor que seja a nosso favor e a gente também ganhe com isso e acabe ajudando a população. Então eu acho que, assim, tem muitas nuances, sabe, para pensar sobre isso. Não é uma coisa preto e branco, 8 ou 80, assim. É uma situação difícil, realmente. Mas, assim, eu também acho que a gente, né, como pessoas, e me incluo muito nisso, a gente tem um pouco de dificuldade também de ver a realidade das outras pessoas, dos outros locais, sabe? Então a gente acaba, às vezes, julgando muito e a gente não se coloca nessa realidade, igual você falou, né? Tipo, eu tô criticando a pessoa que vai matar o elefante, mas e se o elefante estivesse invadindo a minha casa, me colocando em risco, entendeu? Então a gente não coloca no lugar também. E aí tem uma coisa assim que o Barbante me falou uma vez que ficou muito gravado na minha cabeça, que eu acho que todo mundo deveria escutar isso, que é sobre se colocar no lugar das pessoas, que ele fazia, né, a parte de monitoramento assim de hidrelétrica e resgatava os bichos de hidrelétricas quando estava construindo na época. E aí teve uma vez que ele foi fazer esse resgate numa hidrelétrica que ia fazer lá na Amazônia, se eu não me engano. E daí ele chegou lá e ele ficou tipo, gente, por que vocês vão fazer outra hidrelétrica, sabe? Já tem um monte de hidrelétrica, por que vocês vão fazer outra? E, tipo, achando errado, sabe? Ele foi lá para resgatar os bichos, mas ele não queria, ele não tinha concordado em fazer aquela hidrelétrica, e aí ele foi conversar com uma pessoa que morava lá no lugar. E aí ele falou, começou a falar mal do povo que estava querendo fazer para essa pessoa, né? E aí a pessoa sentou para conversar com ele e falou assim: você tem energia na sua casa, né? Tipo, você mora em São Paulo. Aí ele falou, sim. Aí ele falou, então, aqui na minha casa não tem energia. A energia é cortada, tipo, 6 horas da tarde, à noite até de manhã fica sem, a gente não tem energia, não tem como eu ver TV, não tem como eu ligar um ventilador no calor, eu não posso ter um ar-condicionado, eu não posso ver um filme, eu não posso tomar um banho quente, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, e você, com energia, tá vindo me falar que é errado eu construir hidrelétrica pra mim ter energia também, sendo que você tem. Então, tipo assim, sabe, a gente tá julgando a pessoa por fazer alguma coisa, sendo que pra mim tá tranquilo, porque eu tenho energia na minha casa, eu tô no bom aqui, eu tô no confortável, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar muito antes de ficar colocando
essas ideias, né, e ficar julgando as pessoas pelo que elas fazem sem conhecer a realidade, porque pra gente tá tudo bem aqui, tá confortável, mas e pra aquela pessoa? Por que ela tá fazendo aquilo? Porque pra ela não tá, e, tipo, ela não tem direito, sendo que eu tenho, sabe? Então, assim, a pessoa vai ser obrigada a sair de lá e mudar pra São Paulo pra ter energia, sendo que ela quer morar lá? Você ia gostar de sair da sua casa? Entendeu? Então, tipo assim, é complicado, sabe? E daí o Barbante falou, né, que depois dessa conversa que ele teve com esse cara, ele começou a repensar muitas coisas na vida dele, porque ele julgava muitas pessoas sem ver a realidade, e que a gente tem que pensar nas nossas ações, e não ficar só olhando pro outro. Então, tipo assim, ele julgando que a pessoa tá lá destruindo a hidrelétrica porque quer energia, mas a gente, com a energia na nossa casa, a gente tem que se tocar que tudo que a gente faz tem impacto. Então, se você está ligando a luz da sua casa, ligando um chuveiro quente, você tem que saber que para isso foi construída uma hidrelétrica e que para isso muitos animais morreram para você ter energia na sua casa. Então, tipo assim, tudo que a gente faz tem impacto e é difícil, é quase impossível a gente não causar impacto nenhum no mundo, porque, enfim, a gente é humano, tudo que a gente vai fazer vai ter um impacto. Então, a questão é a gente causar um menor impacto possível, né? E ter, assim, consciência disso e também consciência, assim, do que a gente consegue fazer, sabe? Porque cada um tem um limite. Então, tipo assim, sei lá, e tal pessoa não consegue ficar no calor muito forte, preciso ter ar-condicionado. Ar-condicionado gasta uma energia absurda, mas eu não consigo, eu passo mal no calor. Então eu preciso do meu ar-condicionado. Então, tipo assim, esse é o meu limite. Aí o limite da outra pessoa pode ser, sei lá, tipo um carro, entendeu? Então, eu acredito que, visando essa parte assim, do consumo consciente, a gente também tem que pensar nos nossos limites. Claro que tentar fazer o possível, né? Mas não ficar, tipo, julgando todo mundo porque não consegue, porque cada um tem uma forma de viver, cada um tem o seu limite, e eu acho que a gente só tem que pensar em tentar, né, ir superando e melhorando e fazer o que a gente consegue, fazendo aos poucos, e, enfim, é isso aí. Isso é muito bom que você falou, Júlia, aprender a fazer recorte social, né? A gente aprender a saber que assim, tem que ser de forma acessível a informação. Não adianta a gente ficar debatendo aqui, e diminuir o consumo de carne, sendo que tem gente que não consegue nem ter carne para comer, né? É difícil essas coisas, viu? E a gente, como a gente está num ambiente privilegiado, um ambiente acadêmico, onde tem troca de informação, é nosso dever devolver alguma coisa para a comunidade dessa forma. Transformar isso uma informação acessível. Uma vez um professor meu falou assim, você só realmente aprendeu alguma coisa quando você conseguiu transformar aquilo que você aprendeu para qualquer situação, para qualquer pessoa, em qualquer nível de escolaridade. Se você conseguir transformar aquele conhecimento numa forma acadêmica, passar aquele conhecimento adiante, ok. Se você conseguir passar esse conhecimento adiante para uma pessoa que é analfabeta, ok também. Aí você aprendeu. Fora isso, só está reproduzindo uma coisa que você ouviu. Você não aprendeu de fato, você não está tendo aplicabilidade daquele negócio. Gente, eu só queria, então, se não tiver ninguém mais tiver algo para dizer, eu só ia relembrar que tem o formulário de presentes para receber o certificado, tá? Aí o Prof. Mauro pode encerrar, então, caso ninguém tenha uma pergunta nem um comentário, pessoal. Muito bem. A Gabriele dos Reis colocou aqui no chat. Júlia, se você pode falar mais sobre aquele dado... O Júnior, desculpa. Se você pode falar mais sobre aquele dado sobre a maior produção alimentícia ser de pequenos produtores. Eu vou mandar o link, eu acho que o Júlio estava falando de mim, né? Eu vou mandar o link da matéria para você, Gabi, para quem mais tiver. Eu vou mandar o link da matéria para vocês verem também depois, falando sobre isso, sobre a maior parte da produção de alimentos, né, do Brasil ser através da agricultura familiar. Beleza. Professora Bárbara, fique à vontade. Pessoal, boa noite. Eu não tem nada a ver com a palestra, mas ao mesmo tempo tem a ver com a palestra. É o seguinte, só lembrando que tem a palestra do professor João na quinta-feira, que eu estou convidando vocês todos, porque eu acho que tem tudo a ver com o que com o que você estava falando agora, né, Roberto? Então, vai sobre água, sobre desperdício de água, né? Ele vai falar sobre isso. Então, eu acho que casa bem com a palestra de hoje. Então, eu gostaria de convidar vocês todos a participarem no dia 29, tá?
Obrigada, só isso. Beleza? É isso mesmo. É verdade. Dia 29, né, semana que vem, a gente vai ter uma palestra aqui do projeto de extensão, né, da coleta seletiva no campus, que a gente faz parte também. A gente está com essa iniciativa agora de fazer palestras uma vez por mês, pelo menos, só, para falar sobre algum tema relacionado, né, à sustentabilidade de forma geral. E aí, tá todo mundo convidado, tá? A gente está nessa vibe agora de trazer mais educação ambiental para o nosso campus, para nossa realidade. A gente tem que valorizar isso e participem. Beleza? Mais alguém? Fazer alguma colocação? Não? Então, agradecer mais uma vez o Júnior por ter compartilhado todo esse conhecimento dele com a gente. É um tema bastante interessante, diria também polêmico, mas faz parte daí para a gente aprender um pouquinho, para a gente conseguir ver, mudar às vezes nossa visão, ver um pouquinho diferente o que a gente imagina, que não é sempre daquele jeito que a gente imagina, né? Então, isso foi muito importante, eu acho que foi bastante elucidativa a palestra. E agradecer a presença de todos. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite, cuidem-se, juízo, e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês.